Porque não é só o Bolsonaro que está sendo condenado, é o bolsonarismo que está sendo condenado, são os réus do dia 8 que eram pessoas de direita, inconformadas com o estado de coisas do Brasil que está sendo condenado. Nós temos a condenação do direito dentro do país, todos nós estamos um pouco presos com essas prisões que chegarão, todos nós estamos um pouco condenados com essas condenações que virão, todos nós estamos menos livres com isso que tem acontecido no país, porque são as liberdades, de uma forma geral, que estão sendo manchadas e arranhadas para se condenar Bolsonaro e os bolsonaristas. O direito é que está sendo massacrado e desvirtuado e pervertido para que essas pessoas possam, esses juízes, é que a gente pode chamar de juízes aos ministros, né, eles possam condenar o Bolsonaro e o bolsonarismo e com isso impactar nas eleições do ano que vem. Então, o direito e as nossas liberdades estão sendo utilizadas de desculpa, de justificativa, de instrumento para uma vingança contra Bolsonaro e contra os bolsonaristas, e com isso perdemos todos, perdemos a sociedade de uma forma geral. E isso é muito grave, porque alguém pode dizer assim, mas eu não gosto do Bolsonaro, mas eu não estou nem aí para bolsonaristas, mas as nossas liberdades e o direito, isso impacta a todos nós. Daqui 2, 3, 5 anos, quando a gente olhar para a jurisprudência do STF e entender o que aconteceu nesse país, e isso passar a impactar as pessoas de uma forma geral, passar a impactar os julgamentos de primeira instância, os julgamentos de segunda instância, enfim, todos nós seremos impactados por isso, aí a gente vai entender o estrago que a Suprema Corte do país fez dentro do Brasil. Lembrando que Barroso declarou bem recentemente, em breve vamos empurrar o extremismo para a margem da história, um julgamento... E o extremismo é do STF. Né? O único extremismo que existe hoje dentro do país é o do STF e o dos ministros. Né? E esses talvez um dia sejam empurrados de fato para a margem da história. Está sendo chamado de um novo perdeu mané, essa declaração aí de Barroso, algo muito similar com o que ele já disse, inclusive. E disse nós derrotamos o bolsonarismo, disse nós vamos afastar o extremismo, disse nós vamos recivilizar o país. Essas 3 frases, aliás, do Barroso, são muito interessantes se analisar. Porque, primeiro, eles derrotaram o bolsonarismo, ou seja, não se trata de direito, se trata de uma questão política. Depois vamos afastar o extremismo, ou seja, não basta mais o bolsonarismo. Eles querem afastar tudo aquilo que eles consideram extremista. E, por fim, eles querem recivilizar você que nos ouve. Ou seja, a gente não tem uma corte, a gente tem aqui um feitor. Tirar Bolsonaro das eleições do ano que vem, assim como os aliados dele, os mais fortes especificamente, né, os possíveis sucessores. Enfim, queria passar um pouco para a Paula Camacho também, trazendo o seguinte ponto. A Marina comentou sobre repercussão internacional, muitos países de olho no que acontece aqui no Brasil. Eu trago grandes jornais e agências pelo mundo estão dando destaque a esse julgamento de Bolsonaro aqui no Brasil. A Reuters destacou a atenção justamente do mundo após medida de Trump. O jornal francês Le Monde afirmou que o julgamento afastou ainda mais Trump e Lula. O jornal The New York Times publicou uma grande reportagem tratando sobre o julgamento, destacou que brasileiros veem em Trump uma esperança para ajudar Bolsonaro e questiona esse jornal, essa matéria do The New York Times, justamente a imparcialidade ou parcialidade de Moraes. O jornal argentino La Nación destaca a promessa feita no fim de semana pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de que seu primeiro ato de governo seria dar indulto a Bolsonaro caso seja eleito presidente em 2026. Agora, Paulo, especificamente Donald Trump, Estados Unidos, sanções. Pessoas ligadas, próximas, interlocutores de Donald Trump, dizem que o presidente dos Estados Unidos está de olho neste momento, nesse julgamento, nessa condução, nessa caça às bruxas aqui no Brasil, e já tem matérias de jornalistas dizendo que Trump prepara novas medidas contra o Brasil, que alvos agora seriam, a princípio, o Banco do Brasil e as importações da Rússia. Agora, alguns nomes de autoridades brasileiras que vêm ferindo a liberdade de expressão, os direitos humanos, estariam também na mira do presidente norte-americano de Trump. Eu vi essas matérias no qual indicam que o presidente Trump estará de olho com os olhos aqui no julgamento, mas a gente tem que lembrar que o Trump ele tem os próprios problemas dele. Ele está diretamente ligado com a guerra da Ucrânia, ele está tendo problema judiciais lá nos Estados Unidos em relação às tarifas que ele está colocando, ele está tentando enfrentar isso também. Eu vi um comentário do nosso colega Constantino e ele comentou exatamente esse caso, que apesar de ter muitas matérias da grande mídia mundial falando sobre o caso,
isso não chega ao grande público, isso não é noticiado assim com tanta veemência. Provavelmente, quando tiver a condenação, isso vai ser explorado muito mais fortemente, mas no momento ainda não é. Em relação às tarifas, realmente possíveis sanções cheguem agora após o julgamento, inclusive em relação à compra de diesel da Rússia, compra de combustível da Rússia, principalmente no ano passado, que teve uma explosão de compra. Isso pode ser um motivo de punição aqui no Brasil. Então, a meu ver aqui, o principal direcionamento das possíveis punições que podem vir a acontecer no Brasil realmente em relação às tarifas. Acredito que em relação à aplicação de Magnitsky, nos próximos ministros, em familiares que possam vir, acredito que será num segundo momento. De início, o que tudo indica são possíveis sanções agora. Ô, Juliana Moreira Leite, queremos saber também da sua parte, qual a sua expectativa com relação a possíveis novas sanções vindas dos Estados Unidos, o quanto isso pode colaborar para essa falta de respeito à Constituição aqui no Brasil e também a importância do povo brasileiro ir às ruas agora, dia 7 de setembro, já temos essa data simbólica marcada para manifestações, inclusive da oposição e também do governo Lula, né? Sei que você estará em São Paulo, vai participar como costuma fazer. Quais bandeiras devem ser levantadas? Quais os pedidos, os gritos das ruas que desses sim os políticos, né, dizem, os especialistas em política, têm medo? Anistia, né? O grito nas ruas tem que ser para a anistia. Não só para o Bolsonaro, mas como para todos que estão presos, né? Porque tem muita gente, como eu disse antes, tem pelo menos 6 ou 8 mães de crianças pequenas que estão presas e que estão perdendo momentos seríssimos, né, da vida, do desenvolvimento dos filhos, né, delas. Isso é uma coisa que quebra o meu coração, né? Eu acho maravilhoso, eu espero que Trump bote a Magnitsky para todos, porque afeta sim, né? Esses ministros estão sempre indo nos Estados Unidos participar de simpósios, né, a gente ficou sabendo que o Barroso tem um apartamento em Miami de 22 milhões de reais, né, adoraria saber como é que ele conseguiu juntar isso num salário de 40 mil, mas eu sei que ele deve fazer outras coisas, deve ter, enfim, não estou aqui levantando nada, mas a gente sabe também que tinha um evento que ia acontecer nos Estados Unidos e que aconteceu aqui no Rio, que o Alexandre de Moraes teve, porque ele não pode pisar lá. Então, assim, tomara que Trump bote Magnitsky em toda essa turma, sabe? E eu fico pensando o seguinte: se a história julgar de maneira correta esse momento que a gente está vivendo, ele vai ser visto como um exemplo de histeria institucional e abuso de poder, não é mesmo? De um enredo fabricado e o uso de medo, porque o que o STF vem fazendo é usar o medo como narrativa. É uma loucura, eles abriram um precedente perigoso e não importa se você é de esquerda, se você é Lula afetivo, se você pensa com a razão, porque uma coisa é sua ideologia, outra coisa é você pensar com a razão. Você deveria estar tão assustado como nós da Oeste aqui estamos. Agora, dia 7 é um dia muito importante e todos nós temos que estar na rua para mandar um recado para essa cambada que o Brasil não compactua com essa farsa, porque esse julgamento é uma farsa. Somos 14.714 telas nessa manhãzinha. Obrigada pelo prestígio da companhia, da audiência. Estamos juntos aqui de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, ao vivo no YouTube da Revista Oeste e também no X. Muito obrigada pelas mensagens que vocês vão deixando também. A gente fica aqui de olho, tenta trazer alguns pontos para a nossa discussão. Vocês participam do programa diariamente com a gente. Não se esqueça só de deixar seu like aqui na nossa telinha do YouTube, o seu joinha, que é tão importante para o nosso crescimento. Revista Oeste virando TV
TV agora. Nós estamos transmitindo ao vivo essa sessão de hoje do julgamento, esse início da fase final do julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus. Quem fala nesse momento, a gente já acompanhou Alexandre de Moraes, já encerrou a sua participação. Quem fala agora é o PGR, Paulo Gonet, que faz uma argumentação que pode levar até 2 horas. O pessoal está me falando que está passando aqui alguma informação apurada há pouco, chegada a hora agora do julgamento pela mais alta corte do país, em que a democracia do Brasil, uma aspas, né? Essa é de quem, Tiago? Passa para mim. Do próprio Gonet falando agora na abertura, do Brasil assume sua defesa ativa contra a tentativa de golpe. Nenhuma democracia se sustenta se não contar com efetivos meios para se contrapor a atos orientados à sua decomposição perigosa. Vou deixar uma questão aqui para o Marcília responder para a gente na volta, que acho que é de interesse de muita gente, né? A questão prática, né? Vamos dizer, então, que esse julgamento já está ensaiado, tudo armado. Há pouco o Moraes falava de minuta de golpe, nunca ninguém viu exatamente essa minuta, teve acesso. Se Bolsonaro for condenado, deixa essa pergunta para você aí no chat também, a pena máxima dele seria de até 40 anos, em torno disso? Ele é preso imediatamente? Cabe recurso? Iria para Papuda, presídio de criminosos comuns, e perderia direitos como militar aposentado? Marcília responde para a gente daqui a pouco. Paulo Gonet, ao vivo aqui na tela. A última espécie. O inconformismo com o término regular do período previsto de mano costuma ser fator deflagrador de crise para a normalidade democrática provocada pelos seus inimigos violentos. Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem, como mostram relatos de fato aqui e no estrangeiro, recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco o modelo de vida civilizada. Não se pode admitir que se puerilizem as tramas urdidas e postas em prática por meio de atos coordenados e sucessivos, conducentes à perturbação social, à predisposição a medidas de força desautorizada constitucionalmente, à materialização da restrição dos poderes constitucionais e à ruptura com preceitos elementares da democracia, como o respeito à vontade do povo, expressa nos momentos eleitorais. Os atos que compõem o panorama espantoso e tenebroso da denúncia são fenômenos de atentado com relevância criminal contra as instituições democráticas. Não podem ser tratados como atos de importância menor, como devaneios utópicos anódinos, como aventuras inconsideradas, nem como precipitações a serem reduzidas, com o passar dos dias, ao plano bonachão das curiosidades tão só irreverentes da vida nacional. O que está em julgamento são atos que hão de ser considerados graves, enquanto quisermos manter a vivência de um Estado democrático de direito. Nesta fase derradeira do julgamento, permanecem inabaladas as considerações e conclusões dispostas nas alegações finais da Procuradoria-Geral da República. Nos próximos minutos, procederei a um apanhado, inevitavelmente resumido, das múltiplas ações do grupo denunciado, em que se nota uma unidade de propósito, o de impedir a chegada e o exercício do poder pelo presidente que concorria pela oposição, e o de promover a continuidade do exercício do poder pelo presidente Bolsonaro, pouco importando os resultados apurados no sufrágio de 2022. Uma tentativa de golpe de Estado, de quebra dos elementos essenciais do Estado de Direito Democrático, decorrente do desmantelamento da independência de poderes, não se dá à compreensão sem que se articulem fatos e eventos múltiplos, de ocorrência estendida no tempo, que conformam o comportamento punido pela lei. No golpe que se consuma, a fratura do regime constitucional se distingue
pelo efetivo... A gente vai ficar o tempo inteiro acompanhando aqui a transmissão ao vivo, a qualquer momento a gente vai voltando, ouvindo um pouco do que está sendo dito, vamos comentando, vamos acompanhando. A Revista Oeste com Elas está com esse compromisso até o fim desse julgamento. Vamos transmitir nessas datas em especial que já foram agendadas, toda a transmissão das sessões ao vivo aqui na nossa programação. 11:02, Marcília, deixei uma pergunta para você em aberto, então, antes da gente acompanhar um pouquinho da fala de Gonê, refaço ela para você neste momento. Vamos lá. Então, se esse é um julgamento já armado, Bolsonaro terminará condenado até aproximadamente 40 anos, e a partir dessa condenação, ele vai direto para algum presídio? Falam em Papuda, mas ele não tem direitos militares? Bom, primeiro vamos ver que aqui o Gonê, vale dizer, né? Ele cortou o cabelinho, né? Deve ter falado, vou aparecer na TV, vou cortar o cabelinho. O Gonê parece um pouco aqueles meninos, né? Aqueles meninos... Juquinha. Juquinha da escola, né? Enfim. Aliás, esse é um ponto que a gente também deve aqui... o Moraes, né? Ele merece esse elogio. Permitiu que o estagiário falasse, né? Olha só, tá aí o estagiário falando, né? Deu uma oportunidade, porque o Moraes já fez a acusação, tá feita. A peça do Moraes de acusação já está pronta. Ele passou essas horas aí falando, agora permitiu que o estagiário falasse um pouquinho também. Enfim, é louvável. Agora, essa questão é a seguinte, como é que funciona? Bom, havendo uma condenação, ele vai direto para a prisão? Bom, primeiro ele já está na prisão domiciliar, mas ele não vai direto, porque a jurisprudência do STF hoje e a Constituição também dizem que a pessoa só cumpre a pena depois que não tem mais recurso cabível. Então, quando não houver mais nenhum recurso, caso encerrado, é que ele começa a cumprir a pena. E aí sim é que entra essa discussão, vai para onde? Onde vai cumprir aqui ou vai cumprir ali? Mas até haver, portanto, o encerramento do caso, enquanto houver a possibilidade de recurso, depois do julgamento da primeira turma, há ainda a possibilidade de recurso para o plenário, só depois que não houver mais chances é que começa o cumprimento. E o cumprimento da pena pode ser na Justiça Militar? Essa não é uma escolha do réu, essa é uma escolha do STF. Se estivesse ele sendo julgado pela Justiça Militar, seria cumprido em um ambiente militar. Mas como está sendo julgado pelo STF, o STF já anunciou, né, erradamente, aliás, que ele cumprirá na Papuda. Isso, aliás, é ridículo. Isso em si já deveria anular o julgamento. Os juízes dizerem onde que alguém que nem começou a ser julgado, que nem teve o seu julgamento iniciado, vai cumprir a pena. É mais ou menos como se você tivesse ali o Palmeiras e o Corinthians em jogo e o juiz falasse assim para um palmeirense, escuta, onde é que a gente vai comemorar o título, hein? Vamos comemorar na Paulista ou a gente vai comemorar... Quer dizer, isso não faz sentido. Como é que você pode pensar onde alguém vai cumprir a pena de um julgamento que não houve? Então isso já é errado, mas por tradição, todo mundo que foi preso, todos os ex-presidentes que foram presos no Brasil, tanto o Lula quanto o Michel Temer, cumpriram numa sala especial, num local reservado, não cumpriram em presídios comuns como o STF tem pensado em jogar o Bolsonaro. Isso é mais um capítulo de todo esse direito sendo utilizado como instrumento de vingança. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.